Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, segundo livro de Samuel, 18, 32 e 33. Eu vou ler ali para nós lermos na mesma versão, que diz assim: Então disse o rei a Cusi: vai bem com o jovem Absalão. E disse Cusi: sejam como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantam contra ti para o mal. E o verso 33 diz: então o rei, é o rei Davi, se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti. Absalão, meu filho Absalão. Meus irmãos, eu quero ser pontual nessa noite, naquilo que Deus colocou na minha alma para compartilhar dentro dessa temática: vigilância constante. Proteja o que tem valor. A Bíblia é a palavra de Deus. E é um livro que traz histórias de 2, 3, 4 mil anos atrás para a nossa realidade. Eu já falei uma vez para os irmãos, nenhuma dessas histórias chegaram até nós por acaso. Todas elas são para nos ensinar. E o interessante, a Bíblia não camufla a história dos seus heróis da fé. Desde o princípio até o final, nós vamos ver a Bíblia relatando, sim, os feitos heróicos, aquilo que conquistaram, desbravaram, aquilo que viveram de bom. Mas também a Bíblia revela aquilo que não foi tão bom assim. A Bíblia revela o pecado dos heróis e heroínas da fé. A Bíblia revela a perversão do coração de heróis e heroínas da fé. A Bíblia revela que eles eram gente de carne e osso, como eu e você. Gente que erra, que falha, que mente, e mesmo assim, ainda é alvo do amor e da graciosidade do nosso Deus. Quando nós falamos de Davi, nós estamos falando simplesmente do maior rei da nação de Israel. Você conhece a história, não preciso aqui me aprofundar nos detalhes, mas você conhece a história do jovem Davi, aquele pastorzinho de ovelha de uma cidade insignificante que era Belém, onde muitos pastores provinham daquela região e pastor era uma profissão desprezada porque fediam ovelha, tinham que estar o tempo todo com as ovelhas, ninguém da elite de Israel gostava de estar junto com esses pastores. Dentro de Belém tinha uma família também, sem muito destaque, que era a família de Jessé. E dentro da família de Jessé tinha o menor dos menores, que era Davi. Tanto que, quando o profeta Samuel recebe de Deus um mandamento dizendo: vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos como rei, ele chega e ele bate o olho em Eliabe, o mais alto, o mais belo, o mais velho. Então, é esse. E vai passando um por um e Deus vai dizendo: não é esse, não é esse, presta atenção que você está vendo a aparência, eu estou de olho no coração. E quando acabam os 6 filhos, não tem mais nenhum, não tem o menor, Davizinho. Então vem Davi, a gente sabe que ele é ungido. Davi continua trabalhando com o pastor de ovelhas até que ele recebe uma notoriedade nacional. Quando ele enfrenta Golias, você conhece a história, o exército estava com medo, acovardado diante daquele gigante, e quando Davi então vai levar comida para os seus irmãos, ouve o desafio de Golias, ele vai, enfrenta, mata e fica extremamente famoso e conhecido. É claro, nós sabemos que a partir daí algumas coisas interessantes começam a acontecer. Uma das promessas do rei Saul era: quem derrotar esse gigante, quem matar o gigante Golias, além de ganhar os méritos, as honras, os benefícios, vai ter 2 grandes privilégios. Primeiro, ele e a sua casa não pagarão imposto mais. E segundo, vai poder fazer parte da família do rei. Eu vou dar uma filha minha em casamento. Só que, quando termina esse confronto com os filisteus, nós sabemos que o povo de Israel tem uma canção.
Porque era tradição, quando vinham os exércitos vitoriosos, as mulheres saíam para receber nas estradas os homens cantando músicas. Só que a canção não agradou Saul, porque a canção dizia que Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares. E a inveja entra no coração de Saul. Ele não queria aquele novo herói nacional como membro da sua família, como seu genro. Tanto que a filha mais velha que seria dado a Saul, Merabe, não casa com Saul, com Davi. Saul dá um jeito lá e faz com que Merabe se case com Adriel, e daí então a outra filha, Mical, é quem se torna a esposa de Davi. Davi se casa com Mical, mas começa uma perseguição, o rei tenta matá-lo, Saul tenta matá-lo, e Davi então dá muitas voltas na vida. Monta um exército baseado com bandidos que ele encontra na caverna de Adulão, orienta aqueles caras, ajuda aqueles caras, e o tempo vai passando e ele vai casando com outras mulheres. Era um consenso, nunca foi projeto de Deus, um consenso que os homens naquela época podiam ter mais que uma mulher. E Davi aproveitou esse consenso e casou com algumas. Eu posso citar algumas delas aqui. Depois de Mical, veio Abigail, Ainoã, Maaca, Agite, Abital e Eglá. Só essas esposas que Davi teve, antes de Betseba e depois uma no final lá. Enfim, essas mulheres, claro, lhe deram filhos. E nós sabemos que ao todo Davi teve 20 filhos. E aí que começa a trama que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque nessa andança do Davi, antes de ser rei, ele não era rei ainda, ele vai tendo seus filhos. E quando ele assume o trono e se torna rei, não apenas de Hebrom, aonde inicia tudo, mas depois de todo Israel, nós vamos ver que os seus filhos já são jovens adultos quando ele é rei. E Davi foi um excelente rei, não tenha dúvida. É só você ver como ele queria agradar ao Senhor, os sacrifícios que ele fazia pelo Senhor, o desejo de honrar o Senhor era muito grande. Mas Davi veio cometendo alguns erros que comprometeram toda a sua família. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar, para que você possa vigiar constantemente e proteger aquilo que tem valor, se você gosta de anotar, anote. Vigie nas decisões que você toma. Porque as suas escolhas hoje, escute isso, as suas escolhas hoje, amanhã, impactarão a quem você ama. Vigie nas tuas decisões, porque as suas escolhas hoje vão resultar em impactos em quem você ama amanhã. Davi agora está no trono, prestígio, fama e poder. Tem tudo na mão. Um guerreiro famoso, um rei respeitado, alguém que sai na rua e todos querem fazer uma selfie com ele e postar no Instagram, porque ele era o bambambam. O problema acontece num momento de ócio. O velho ditado, mente vazia, oficina do diabo. O exército vai para a guerra. Davi, como rei, deveria ser o primeiro. Mas ele fica em casa. E os seus olhos estão na vizinhança. E ele vê uma bela mulher tomando banho. Ele se sente atraído por ela. E ele é o rei. Rei manda. Os outros obedecem. Ele chama aquela mulher. Ele se deita com aquela mulher. Você conhece a história? Betseba. O grande rei de Israel cai em adultério. Tudo bem. É o rei. O exército está na guerra. Poucos viram ela entrando no palácio. Abafa o caso. Só que os dias passam. O ciclo menstrual de Betseba não vem. Ela manda um recado para o rei. Rei, estou grávida.
Então, Davi, muito malandro, passa um WhatsApp para o chefe dos seus exércitos, dizendo: manda Urias, o esposo da Betseba, para casa, urgentemente. E Urias vem. Na mente de Davi era muito simples. Um homem guerreiro, cansado da guerra, vai vir, com certeza, está doido para cair nos braços da sua esposa. Só que Urias era muito honrado. Urias vem, se apresenta para o rei. E o rei diz: descansa, vai para sua casa, abre um vinho, relaxa. Tchau. Urias sai da presença de Davi e fica na porta do palácio. Ele não aceita os seus compatriotas estarem no campo de batalha e ele na cama com a sua esposa. Ele fica na porta do palácio. Quando chega a notícia para o rei que aquele homem não tinha jeito de ir para casa e estar com a sua esposa, Davi percebe que a situação era mais complicada do que ele imaginava. Então ele escreve uma carta para o chefe dos exércitos e diz: Joabe, é o seguinte, eu quero que você coloque Urias na frente de batalha, no lugar aonde está pegando mais, a trincheira mesmo da batalha. Escreve a carta, sela a carta, dá na mão de Urias e diz: entrega para o comandante. Urias vai com a sua sentença de morte na mão, entrega para o chefe dos exércitos. O chefe dos exércitos lê, obedece, coloca Urias na frente de batalha e aquele homem morre. Está resolvido. A situação, morreu o esposo dela, ela é uma viúva, vou fazer um ato de bondade. Geralmente a viúva poderia ser resgatada por um parente que se compadecesse dela e quisesse dar continuidade à família e a casaria com ela. Mas Davi não era parente, mas ele faz um ato de bondade. A viúva do guerreiro Urias vai vir para o meu palácio e vai ser a minha esposa também. Todo mundo pensando que Davi era um homem muito generoso, maravilhoso. Todo mundo aplaudindo. Mas o coração de Deus para com Davi estava em desprezo. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quanto tempo levava uma criança para nascer naquela época, irmãos? 9 meses, né? Não mudou. 9 meses. O bebê nasce. E ninguém falou nada. Mas Deus viu. Como não houve confissão, como não houve arrependimento, Deus toca nos seus profetas. E Natã vai lá. Natã vai confrontar. Eu faço questão de ler para vocês as palavras de Natã, para mim não me equivocar. Está em 2 Samuel, capítulo 12, do 7 ao 12. Olha só o que Natã diz: você é esse homem. Por quê? Natã chega com uma história, ele chega com uma história que você também provavelmente já ouviu. Rei, tinha um homem muito rico, cheio de ovelhas, e ele tinha um vizinho que só tinha uma ovelhinha. Ele gostava tanto daquela ovelhinha que ele até dormia com ela na cama e comia do seu prato. Aquela ovelhinha era tudo que ele tinha. E aquele homem que tinha centenas de ovelhas um dia recebeu uma visita. E ele, não querendo matar uma do seu rebanho, sabe o que ele faz? Ele toma daquele que não tinha, que só tinha uma, que não tinha mais nada, e mata aquela ovelha. Quando Davi ouve isso, Davi diz: esse homem é digno de morte. Então vem a sentença de Natã: você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei da mão de Saul. Eu dei-lhe casa, mulheres do seu reino, dei-lhe a nação de Israel e a nação de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais.
Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Olha isso. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro. Ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso, Davi, à escondida. Mas o que será feito a você será diante de todo Israel em plena luz do dia. Não confessou, não teve arrependimento, adulterou, assassinou o marido da mulher e fingiu que estava tudo bem. Só que o que se planta se colhe. Daí, depois do confronto, você vai ver. É lindo o que Davi fala para Deus. Salmo 51. Ele se arrepende diante de Deus. Mas a gente percebe que a desgraça estava implantada dentro da sua casa. Os filhos jovens estão crescendo. E a Bíblia vai dizer, usando essa expressão, tempos depois do quê? Desse adultério e dessa trama toda que eu contei para você. Tempos depois, o seu filho mais velho, chamado Amnon, ele desenvolve uma paixão, na nossa linguagem popular, uma tara pela sua meia-irmã. Davi tinha muitas mulheres e ele tinha vários filhos e várias filhas. E Davi, então, agora com os seus filhos, tudo grande, esse filho, que era o primogênito, chamado Aminon, ele, que era filho de Ainoã, ele olha para sua irmã com olhares desejosos. E ele começa a ficar muito angustiado e triste, porque ele sabia que era irmã, não podia tocá-la, não podia casar-se com ela. Mas daí vem alguém, um primo, chamado Jonadab, e diz: cara, você é filho do rei, Aminon. Você é filho do rei, você pode tudo. Faz o seguinte, monta um esquema aí e fica com a tua irmã, cara, pega ela. É simples, você finge que está doente, pede para o seu pai mandar ela lá fazer uma comida para você, e quando ela estiver cozinhando, você manda os teus empregados todos embora, e você agarra e pronto, e está feito. E Aminon faz isso. E a filha de Davi, Tamar, é abusada sexualmente pelo meio-irmão. Ela tinha um irmão de sangue, do mesmo pai e da mesma mãe. Ela era filha de Maaca, uma das mulheres de Davi, e Absalão também. O texto vai dizer algumas coisas importantes sobre isso. E aqui eu quero já falar a segunda lição para você. Porque nós vamos ver as reações de Davi, algo absurdo. Além dele não ter vigiado, lá atrás, quando ele caiu em adultério, achando que aquilo estaria resolvido, mas as consequências vieram, agora ele começa então a receber na sua casa as maldições daquilo. E o pior, ele não percebe sentimentos e emoções que estão sendo gerados dentro da sua própria casa. A Bíblia vai dizer o seguinte, sobre a omissão de Davi, que Davi, em momento algum, ele viu a malícia de Aminon, com esse olhar para com a filha. Ele não viu. Mas o primo Jonadab viu. Ele não vigiou, mas o primo, maligno de mente, esse percebeu. Todo Israel agora espera o quê? Uma punição. Absalão, o irmão de pai e mãe de Tamar, espera uma punição para Aminon, o filho mais velho que fez essa atrocidade. Mas sabe o que Davi faz? Davi não faz nada. Davi não faz nada. Ele não fazendo nada, o rancor, o ódio, a amargura começa agora a dominar o coração do jovem Absalão. Esse era o terceiro filho de Davi.
inconformado com toda aquela situação. O ódio domina e ele, de uma maneira calculista e fria, ele vai planejando o momento certo para se vingar. Passa-se 2 anos, e os olhos de Davi não conseguiram se encontrar com os olhos de Absalão e perceber o ódio que ele alimentava de Aminon. 2 anos. E certo dia, Absalão chega então para Davi e diz: eu vou fazer uma festa da tosquia, eu queria que os meus irmãos participassem, principalmente Aminon. Davi fica com o pé atrás e manda todos os filhos. E lá naquela festa, Absalão dá ordem para os seus empregados. Eles vão e eles matam Aminon, diante de todos os outros irmãos. Todos eles fogem. Lá no palácio do rei chega uma notícia: Absalão matou todos os filhos. Mas daí o Jonadab, o primo que tinha incentivado Aminon a abusar da irmã, chega para o rei e diz: fica tranquilo, rei, não foi todos os filhos, foi um só. Absalão matou Aminon, porque faz 2 anos que ele alimentava esse ódio e querendo se vingar. De novo, Davi não viu o sentimento dos filhos, mas o Jonadab viu e sabia de tudo. O primo sabia de tudo. Agora, na casa do grande rei Davi, ele tem uma filha abusada, um filho abusador, agora um filho assassinado e um filho assassino. Na casa do grande rei Davi, por falta de vigilância. Jamais ele imaginava que aquilo que ele semeou lá atrás, num adultério, tanto tempo atrás, resultaria em desgosto e amargura tão amarga, tão difícil de digerir. Eu venho aqui como um profeta de Deus hoje dizer para você: vigia. Vigia com as tuas escolhas, porque aquilo que você pensa que não vai ter impacto nenhum, lá na frente, pode ser destrutivo para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Pastor, mas eu sou solteiro. Você é solteiro, mas pecado continua sendo pecado também na solteirice. E se você não seguir os princípios de Deus, lá na frente, você destrói outras vidas, a vida de quem você ama. A primeira lição é essa: vigie sobre as suas escolhas. E a segunda lição é: vigie também os sentimentos de quem você ama. A Bíblia vai dizer que Davi, agora sabendo do assassinato de Aminon pelo próprio filho Absalão, ele não faz nada. Absalão foge, vai para a casa do seu avô materno, que era rei de uma região chamada Gesur. Absalão fica 3 anos em Gesur. E Davi não faz nada. Não vai atrás para conversar, não vai atrás para punir, não chama para um tete-a-tete. 3 anos sem fazer nada. Esse jovem estava tão angustiado que ele dá um jeito de Joabe, o chefe dos exércitos, ficar sabendo da situação. E Joabe arma uma trama, manda uma mulher pedir um aconselhamento para o rei, e quando o rei vê de novo, ele está falando dele mesmo. Então ele entende que é tempo de Absalão voltar. Mas ele diz e terceiriza para Joabe a responsabilidade. Joabe, tudo bem, pode avisar o Absalão que ele pode voltar para Jerusalém. Joabe vai, feliz porque acredita que agora vai ter uma reconciliação entre pai e filhos. E o texto diz que Absalão vem para Jerusalém, morando perto do pai, mas fica mais 2 anos em Jerusalém, sem poder conversar com o pai. 5 anos se passaram do assassinato, e o pai não chamou para conversar, não chamou para punir, não chamou para confrontar. 5 anos, até que ele não aguenta mais. Absalão não aguenta aquela situação.
Ele manda recado para Joabe de novo, quer entrar na presença do rei, precisa conversar com o pai, e nada acontece. Ele fica tão indignado que ele manda tocar fogo na plantação de Joabe, que era seu vizinho, para ver se despertava algum interesse. E quando Joabe vem, o que é isso, cara? Você botou fogo na minha plantação? Por favor, eu preciso falar com o rei. E 5 anos depois, quando Absalão entra na sala do trono, Davi chega, dá um beijo e não fala mais nada. O ódio, a ira, o rancor dominam o coração de Absalão. E agora, ele tem um plano muito claro. Ele olha para a realidade do pai, olha para a realidade da sua família, ele diz: não tem juiz nessa cidade, não tem justiça nessa nação, falta alguém para realmente assumir o trono. Então, ele se posiciona na porta da cidade todos os dias de manhã, e qualquer pessoa que passava ali, ele abordava. Ele abordava aquela pessoa, perguntava de onde vinha, o que queria, ele ouvia aquela pessoa, abraçava aquela pessoa, beijava aquela pessoa, ele dizia: infelizmente, não tem justiça, infelizmente ninguém vai te ouvir. Ah, se eu fosse o rei dessa nação, as coisas seriam diferentes. Ah, se eu fosse. 4 anos, Absalão fazendo isso todos os dias, conquistando o coração do povo, criticando as ações do seu pai. E nós vamos ver que, de fato, depois desses 4 anos, Absalão já tinha conquistado o coração de muitos. Ele reúne alguns homens, espalha esses homens em todo Israel, leva os 200 deles para Hebrom e lá se proclama rei. Trombetas são tocadas em toda a nação de Israel e alguém sempre gritando junto: Absalão é rei em Israel. Davi, por falta de ter uma vigilância constante, porque conquistou o coração do povo e não conquistou o coração dos filhos, porque ajudou o filho do seu amigo Jônatan, mas não pôde fazer a diferença nos seus próprios filhos. Agora, o grande rei Davi tem que sair fugido de Jerusalém, como um cachorrinho com o rabinho entre as pernas. Ele sai com seu exército, fugido. E Absalão vem. Domina a cidade de Jerusalém. E a profecia se cumpre. Davi deixa 10 concubinas cuidando do seu palácio. Concubinas era meia esposa. Absalão pega as 10, arma uma cabana no terraço do palácio e diante de todas as pessoas tem relações sexuais com ela. Abusa, estupra essas mulheres diante de todos. Um pecado sexual confessado para Deus, não tratado no seu coração e no coração dos filhos, resultou em maldição para toda uma geração. O texto que nós lemos é que depois de um tempo, os exércitos agora vão se encontrar, porque Davi ficou com uma parte do exército, outros se juntaram a Absalão, e agora há uma guerra entre a própria nação. Os exércitos de Davi vencem a batalha, e na fuga, Absalão, que tinha o cabelo comprido, o texto diz que ele era o homem mais belo de Jerusalém. Quando ele rapava a sua cabeça, depois o cabelo estava muito pesado e pesava, dava 2,4 kg o seu cabelo. Homem lindo. E na fuga, o cabelo dele fica preso nos arbustos. E lá, o exército de Israel o mata. Mesmo Davi pedindo: tenho compaixão do jovem Absalão. E daí nós temos essa cena que nós lemos. Davi, quando recebe a notícia da morte de Absalão, sobe dizendo: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão. Davi não vigiou as escolhas que fez. Davi não vigiou os sentimentos no coração dos filhos. E Davi não vigiou sobre as influências que os filhos estavam recebendo. Não vigiou a influência que Jonadab estava tendo sobre a vida de Aminon.
não vigiou o que Absalão estava recebendo nos 3 anos que ficou em Gesur, ouvindo lá de um dos seus sogros que não gostava dele, as influências negativas, e quando esse jovem chega ali em Jerusalém, ele sabia que poderia se levantar contra o pai. O que eu quero que você entenda com essa reflexão para nós finalizarmos? Eu quero que você entenda que você precisa ter uma vigilância constante na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida pessoal. Vigilância para não cair em pecado. Vigilância para que você entenda que quedas hoje, pecados hoje, podem ter consequências drásticas amanhã, que vão não apenas machucar a sua vida, mas também a de quem você ama. Davi, ele deveria ter sentado com cada um dos seus filhos e falar: filho, o papai errou, o papai pecou, eu adulterei, eu fiz errado, mas quem sabe o inconsciente dele não permitiu isso. Ele não assumiu a culpa diante da sua família. Davi ganhou fama por todo Israel, mas não era respeitado e amado dentro da própria casa. Davi, como todas as pessoas, ficou nas boas intenções. Se você pega os textos bíblicos e você dá uma olhada em alguns dos nomes dos filhos de Davi, você vai ver quanto ele tinha expectativa sobre esses meninos. Adonai, aquele que pertence a Adonai, o Senhor. Salomão, o amado do Senhor. Absalão, o pai da paz. Imagine, o nascimento de Absalão, esse menino vai trazer muita paz. Esse menino vai gerar paz. E é o filho que levanta a espada, mata o irmão e tenta matar o próprio pai e destituí-lo do trono. Boas intenções não edificam uma casa, boas intenções não transformam uma família. Boas intenções precisam ser o start para boas ações. Você intenta aquilo, mas se aquilo não for vida na sua vida, se não for tempo com os meninos, não for um momento para checar esse WhatsApp com quem o seu cônjuge está conversando, com quem a sua esposa está conversando, se não for um momento à mesa, aonde há um diálogo perguntando: filho, como é que está? Pai, como é que está? Esposa, como é que está? Como que está o teu amigo, a tua amiga? Como é que está a sua vida? Com quem você conversou, com quem você andou? Filho, com quem você está jogando, que você conversa tanto aí com esse headset? Se não tiver vida na vida, se não tiver tempo de qualidade, se não tiver um acompanhamento lado a lado, você corre um sério risco de padecer dores tão amargas como Davi padeceu. É por isso que eu venho aqui hoje como profeta de Deus com uma palavra difícil para dizer para você: vigilância constante. Proteja aquilo que tem valor. Não confunda, achando que o que tem valor são os tapinhas na costa lá na empresa. Não confunda achando que o valor é o monetário, é a conta que não para de crescer. Não confunda achando que valor é você ter milhares de seguidores e curtidas no mundo virtual. Se o teu filho não te dá um like na vida real, você precisa rever o que de fato tem valor no teu coração. As lágrimas de Davi eram verdadeiras. Absalão, meu filho Absalão. Ele amava esse filho, ele amava, a ponto dele dizer: eu queria estar morto no seu lugar, meu filho Absalão. Mas a pergunta é: esse filho sabia que o pai o amava tanto assim? É a velha tendência humana de dar valor depois que perde. É por isso, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a tua família, o teu casamento. Não sei. Mas eu sei o seguinte: é possível a gente melhorar e a gente restaurar. Ei,
Meu querido, minha querida, fala que ama hoje. Fala que admira hoje. Abraça hoje. Olha no olho desse filho. Expressa qual valor ele tem para você. Olha no olhar desse filho adolescente, desse filho jovem, quem sabe desse filho adulto, que sabe do que você fez lá atrás que não era o certo, e diga: filho, eu errei. Eu quero te pedir perdão assim como eu pedi para Deus. Eu errei. E eu fiz essa lambança com a minha vida, filho, mas eu não quero que você faça com a tua, por favor. Vamos aprender com o erro do papai, vamos aprender com o erro da mamãe. Não sou perfeito, mas eu não quero isso para você. Ei, mergulha na palavra, para você ter discernimento do certo e do errado. Para que você tenha esse filtro e consiga se desviar dos caminhos do mal, porque o salário do pecado continua sendo a morte. Por mais que tem um falso evangelho aí de uma super graça dizendo: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E aquilo que você escolher, você vai colher. Plantou, vai colher, é o princípio da semeadura. Não pense que os pecados virtuais são pecados menores. É pecado. Uma traição virtual é pecado. Um vício em pornografia é pecado. Uma mentira digitada é pecado. Tem consequência. Nós precisamos guardar o nosso coração. E nós precisamos vigiar. Porque sem você perceber, você pode estar colocando dinamite sobre a base da sua família. Uma hora isso vai explodir. E que você não venha culpar Deus. Aonde está Deus? Ele está onde Ele sempre esteve. Dizendo: filho, eu te amo. Portanto, siga no caminho que eu estou apontando. Siga. Porque se você se desviar dele, o fim é tenebroso. Eu finalizo dizendo para você que não adianta a gente vencer gigantes e perder dentro da própria casa, derrubado por anões que sutilmente trafegam dentro da nossa casa. Vigia. Os Jonadabs estão aí. Que você possa ter discernimento espiritual para afastar do seu lar aquilo que corrompe a mente e esvazia o coração do temor do Senhor. Sem temor, você entra no caldeirão do diabo e ele te cozinha lentamente até você perder a sua própria vida. Vida espiritual, vida relacional, vida familiar, vida emocional, em muitos casos, a vida física. O salário do pecado é a morte, em todos esses níveis. Não é só a morte física, em todos esses níveis. Portanto, vigilância constante. Proteja o que você ama. Vamos se colocar em pé para nós orarmos. Eu sei que não é por acaso que o Espírito Santo me incomoda todos os anos para me ministrar essa palavra. Porque é uma palavra, quando a gente fala de Davi, grande adorador, alguém que amava o Senhor, mas alguém que negligenciou a sua casa, aquilo que tinha valor. Não caia nesse erro. Eu quero orar por você nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos.
Eu queria que dentro dos tópicos que nós falamos, você avaliasse a sua vida. Vigilância contra o pecado, sabendo que o que você escolhe hoje, amanhã vai impactar a sua vida, a sua família, a quem você ama. Vigilância sobre os sentimentos que estão no coração da sua família, dos seus. E vigilância sobre as influências que chegam na sua casa. Ore para que o Senhor te dê sabedoria. Ore para que o Senhor abra a tua visão. Ore para que o Senhor te dê o discernimento necessário. Ore confessando, pedindo perdão, mas também já estabelecendo estratégias de reconciliação. Deus, é no nome de Jesus que nós chegamos diante de Ti nesse momento, com o coração, Senhor, aberto para receber o Seu confronto. Como nós precisamos melhorar. Essa palavra, Senhor, chega até nós, nos trazendo luz, para que nós venhamos perceber as áreas que carecem de vigilância. Viemos aqui, Senhor, clamar pelo perdão dos pecados, mas também pela capacidade de pedir perdão a pessoas. Também a capacidade de perdoarmos a nós mesmos, para que a nossa autoridade para com a nossa casa não seja deteriorada. Deus, tira a venda dos nossos olhos que não permite que nós estamos vendo, Senhor, as ciladas arquitetadas, as influências malignas, as ideias prejudiciais. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos da Tua vida em nós, nos dando a capacidade para que no diálogo, na conversa, no bate-papo, nós possamos identificar os sentimentos que estão no coração de quem nós amamos. Não permita, Senhor, que nós venhamos ser confundidos, mas traga um avivamento ao nosso coração, e que esse avivamento inflame, Senhor, a nossa vida a ponto de agirmos para uma restauração plena, para um amor manifestado em atitudes, em obras, em palavras, em ação. Deus, não permita, Senhor, que nós venhamos cair nas ciladas do pecado. Livra-nos, Senhor, da tentação. Livra-nos da tentação. Livra esse homem, livra essa mulher. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter a sabedoria, Senhor, de basar a nossa vida na Tua palavra e ali nos alimentarmos, ali vivermos e ali obedecermos, para que de fato nós possamos ser edificados numa rocha sólida. Em nome de Jesus, Senhor, dê capacidade para nós reconhecermos, Senhor, as nossas falhas, confessarmos os pecados e permitirmos, Senhor, a restauração no nosso lar. Deus, em nome de Jesus, dai-nos as palavras certas na orientação aos filhos. Dai-nos, Senhor, a capacidade para sermos exemplos, mesmo, Senhor, quando as nossas forças são limitadas, quando a nossa paciência, Senhor, é esgotada. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a luz dos céus sobre as famílias, sobre os lares, sobre os projetos do coração de cada um dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus.